Satisfação, internautas. Márcio Tironi, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, que atua aqui em Bebedouro, é o nosso convidado do Sinta-se à Vontade de hoje. Pastor Márcio, seja bem-vindo e sinta-se à vontade no Sinta-se à Vontade. Obrigado, Guilherme. Aqui em Bebedouro, onde que a igreja fica, quais são as atividades, datas e horários? Vamos lá. Sim, a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Bebedouro, fica na Rua Suécia, número 212. Nós temos reuniões fixas todos os domingos às 9h30 da manhã, a escola bíblica, onde nós temos estudo da Palavra de Deus para faixas etárias diferentes, e o culto público às 19h30. No decorrer da semana, nós temos encontro nos lares, um tempo de bate-papo, de edificação e também de oração entre as pessoas que são convidadas a participar. A igreja, nesse mês, completa aniversário. A unidade aqui em Bebedouro teve alguma programação especial em alusão a essa comemoração? Sim, durante esse mês de agosto nós estamos nos remetendo aos 160 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil. No último domingo nós tivemos um culto especial alusivo a essa data, mas durante todo o mês nós temos mencionado e agradecido a Deus pelos 160 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. A relevância e a contribuição da Igreja Presbiteriana no contexto da evangelização. Sim, há 160 anos atrás, quando chegou o primeiro missionário presbiteriano no Brasil, pastor Simon, um jovem pastor, que se dedicou na pregação da palavra, na evangelização de brasileiros, na formação também de pastores e de líderes, para que a igreja pudesse ter continuidade, e são os frutos que a gente está colhendo hoje. E isso faz parte do DNA da igreja. A Igreja Presbiteriana, ela zela por anunciar o Evangelho, por pregar a palavra de Deus, crendo que essa palavra de Deus é que conecta as pessoas ao Criador e que também transforma a vida dessas pessoas. Há quanto tempo é pastor? Como que surgiu o interesse? Resuma a sua trajetória. Sim, eu conheci o Evangelho com 16 anos de idade, na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Depois eu fui me preparar para o ministério e desde 2001 eu estou em tempo integral no Ministério Pastoral. Independente da história de vida de cada ser humano, como equilibrar carne e espírito para justamente não cair nas tentações? Sim, a Bíblia fala que a carne e o espírito eles lutam entre si, partindo do pressuposto de que a carne tem a ver com aqueles nossos sentimentos mais pecaminosos, nossos sentimentos de egoísmo, nossos sentimentos de satisfazermos a nós mesmos. Né? E o Espírito é aquilo que nós dedicamos a Deus, aquilo que nós buscamos realizar e cumprir a vontade de Deus. Então há um embate sim entre carne e espírito e que só é possível controlar ou vencer esse embate a partir de uma perspectiva bíblica, de uma dependência do próprio Deus. Na sua ótica, o que pode e deve ser feito para conter e, por que não, eliminar as heresias, independente da natureza, dentro e fora da igreja? Olha, Guilherme, eu creio que só há uma coisa a se fazer, que é anunciar a palavra de Deus de forma pura, de forma genuína. E esse é um dos grandes valores da Igreja Presbiteriana do Brasil. É o zelo que se tem pelo ensino fiel da Escritura Sagrada. A gente só sabe aquilo que não é verdadeiro quando a gente conhece o que é verdadeiro. Então, conhecendo verdadeiramente a palavra de Deus, nós sabemos identificar aquilo que é falso, aquilo que é estranho. Correto. O que precisa existir para que o pastor tenha uma capacitação sólida desde a sua formação? O pastor presbiteriano, um jovem, qualquer pessoa que queira ser um pastor presbiteriano, ele passa por um processo bem longo, que começa na igreja local, onde ele congrega, o seu pastor o monitorando, orientando, vai para instâncias maiores até que ele presta um vestibular, ele ingressa em um dos seminários, que são vários seminários da Igreja Presbiteriana no Brasil, cursa 4 anos de teologia, depois ele é avaliado para assim ele ingressar como pastor em ministério em tempo integral. Bacana. Teologia da prosperidade. Há quem pregue o lado benéfico e prejudicial, correto? De que forma enxerga esses dois lados? Na verdade, eu acho que só há um lado da teologia da prosperidade, um lado que não é benéfico.
Na verdade, a teologia da prosperidade nada tem a ver com a teologia bíblica. A teologia bíblica, ela não aponta para uma teologia da prosperidade, pelo contrário. Nós entendemos que quem nos dá tudo que é a prosperidade, tudo que são as bênçãos materiais, as bênçãos espirituais, vem do próprio Deus, não por merecimento nosso, mas porque Deus é gracioso, Deus é bom. Então, nada do que eu faça para merecer algo que Deus vai fazer por mim. Além do mais, que a teologia da prosperidade, ela trabalha numa linha de que eu não posso ter problemas, eu não posso ter dificuldades, eu não posso passar por enfrentamentos. O próprio Cristo disse que nesse mundo a gente teria dificuldades, né? Mas que a gente, com fé nele, a gente conseguiria vencer isso. Então, as dificuldades, as limitações, as doenças, as enfermidades, elas são comuns a qualquer ser humano, né? E uma pessoa, por conhecer a palavra de Deus, ela não deixa de ser ser humano. Ela continua sofrendo as mazelas da humanidade. No entanto, ela lida com isso com uma perspectiva da fé, uma fé que é apontada na palavra de Deus. Sendo assim, em prol de uma evangelização edificante, é totalmente necessário o exercício da responsabilidade, até porque a palavra de Deus é coisa séria. Seria isso? Sim. A gente não brinca com aquilo que é a palavra do Deus que nos criou e do Deus que se entregou por nós. Nós cremos que Deus, ele vem até nós na pessoa de Jesus Cristo, né? O Deus encarnado, como a própria palavra de Deus se refere a Cristo, para nos resgatar de uma condição realmente de miséria espiritual, né? De morte espiritual. Então, tudo que nós fazemos é em gratidão a esse Deus. Levando em conta o excesso de distrações e prazeres, como a igreja pode atuar para justamente atrair cada vez mais os jovens? Olha, é um grande desafio para a nossa sociedade tão imediatista, né, tão superficial até, entender que ela precisa se reconectar com Deus, que ela precisa estar ligada a Deus, né? Esse é o sentido da religião. Então, eu creio que, na verdade, é tão somente falar o mais puro e simples evangelho, para que aqueles que, ao escutarem o evangelho, entendem a sua necessidade e eles, então, vão buscar a Deus. Não adianta eu querer fazer uma pirotecnia na minha igreja, não adianta eu tentar criar atrativos que não sejam fiéis, que não sejam sinceros, né? Que vai atender a necessidade da pessoa de fato e de verdade. Entretenimento é fácil a gente obter em qualquer lugar, a igreja não é lugar disso. A igreja é um lugar que vai transformar a realidade das pessoas, reconectando elas com Deus. Em resumo, seria pés no chão para justamente as bases serem sólidas. É justamente, isso? Justamente. Considerações finais e agradecimentos, fica à vontade. E agradeço desde já a sua participação e colaboração. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E deixo o meu convite para que todos possam conhecer a nossa igreja aqui em Bebedouro, como já foi mencionado, o endereço no Jardim Esplanada, Rua Suécia 212. Todos os domingos às 19h30 nós estamos lá. É um privilégio poder partilhar a palavra de Deus e estar nessa cidade, colaborando com essa cidade também. Além do nosso convidado, externo a minha gratidão à Folha da Cidade e a você, internauta. Não se esqueça que as nossas versões impressas circulam aos sábados e também estamos inseridos nas redes sociais. FCTV Web é o nosso perfil no Facebook, cujo aplicativo do mesmo nome está disponível e pode ser baixado gratuitamente. Já no YouTube, Folha da Cidade Bebedouro, e não deixe de visitar folhadacidadeonline.com.br. Até uma próxima oportunidade, fiquem com Deus.